Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de conversar um pouquinho aí com vocês sobre o sentimento de rejeição. Nós temos nos deparado aí com bastante recorrência, né, com pessoas que vêm em nossas sessões terapêuticas, com variadas queixas, principalmente relacionadas a transtornos de personalidade. E nós temos percebido aí na atualidade um comportamento muito comum entre elas. E esse comportamento está justamente no sentimento de rejeição. Todas as pessoas que apresentam aí comportamentos, transtornos relacionados aí à ansiedade, à depressão, principalmente, né, que são os, é, os transtornos que têm aparecido com maior recorrência, a gente percebe aí que existe em comum entre eles essa condição. Pessoa acometida, por exemplo, pelo transtorno de ansiedade, pessoa que é acometida por uma depressão, na origem, na base, né, principalmente no que se refere aí dentro da atualidade, a maneira como a pessoa é atingida pelos sintomas, na maioria dos casos, está relacionado a sentimentos de rejeição. Por que que isso acontece? Importante lembrar que a pessoa que geralmente se sente rejeitada não é algo que vem acontecendo recentemente, tá? Geralmente é algo que vem aí desde o início da vida da pessoa, muitas vezes desde a vida intrauterina, tá? E, bom, o que é importante a gente saber nesse caso, tá? Principalmente para você que é terapeuta e até mesmo para você que eventualmente se sente rejeitado de alguma forma no convívio familiar, no convívio entre amigos, nas relações interpessoais do dia a dia, né? E rejeição amorosa, enfim, a rejeição ela pode assumir variadas formas, tá? O que é importante a gente saber? E primeiro vamos entender o que é rejeição. Muitas pessoas entendem rejeição como sendo o fato de não ser aceito. Ou seja, eu sou rejeitado na mesma medida em que não sou aceito. Bom, isto até certo ponto é verdadeiro. No entanto, não constitui uma verdade integral, uma verdade por inteiro. Por quê? Porque a rejeição ela está intimamente relacionada, aliás, principalmente mais relacionada, né, ao ato de ser indesejado, ao ato de se sentir indesejado, principalmente no que se refere nesses casos de transtornos de personalidade, toques, transtornos de ansiedade, depressão, esses que estão aparecendo com maior recorrência, tá, nas nossas sessões terapêuticas. Bom, o ato de se sentir indesejado. Como eu já disse, né? Como nós já dissemos aqui, esse sentimento de ser indesejado, né? Esse sentimento de rejeição, muitas vezes ele já nasce, ele já vem dentro da pessoa desde muito tempo. E na maioria das vezes desde a vida intrauterina, tá? Quando a gente vai fazer uma investigação mais profunda, a gente percebe aí que por detrás de uma gravidez indesejada, deu-se à luz a um indivíduo que posteriormente veio a se sentir indesejado permanentemente, ok? Roberto, por que isso acontece? Bom, como eu disse, trata-se de uma situação traumática. Como sabemos, as situações traumáticas, elas estão alojadas no inconsciente. Vale ressaltar que o inconsciente é o que dá base fundamental para a consciência. O que isso significa, Roberto?
significa que os nossos comportamentos conscientes, né, aqueles que nós realizamos em plena consciência, né, de sua realização, tendo noção do sentido, do objetivo e do significado que o comportamento tem para nós, eles têm uma base inconsciente. Roberto, que base inconsciente é essa? A base inconsciente é a base que envolve a aprendizagem, ou melhor, a maneira como aprendemos a reagir a determinadas situações. Dessa forma, uma criança que advém de uma gravidez indesejada tem grandes chances, né, de posteriormente, durante a vida adulta, se vir a se sentir rejeitado. Porque existe todo um contexto envolvendo esta rejeição. Imaginemos a situação de uma criança que vem de uma gravidez, um indivíduo que nasce mediante uma gravidez indesejada. Está lá na barriga da mãe, a mãe a todo momento, né, com esse sentimento de estar carregando uma criança no seu ventre que de certa forma não fora planejada, não fora esperada, e mesmo que muitas vezes essa mãe se esforce para não não sentir, né, essa rejeição dentro dela, ela acaba aqui de maneira inconsciente administrando esse sentimento, né? E aí ela acaba passando isso para a criança, sabendo que a criança dentro do ventre materno é como se fosse uma extensão do corpo da mãe e sente tudo que a mãe sente. Ok, até aqui? Perfeito. Bom, e aí essa criança pega, nasce e tal, e aí vem, o pai muitas vezes não vai ver, a mãe pega no colo, abraça, acaricia, e apesar de ter esse sentimento de rejeição inconsciente, diante de um longo esforço, um intenso esforço, ela consegue de alguma forma permitir que essa criança vá crescendo, né? Recebendo a educação, recebendo a alimentação, tudo aquilo que é necessário para a criança cresça fisiologicamente sadia, tá? Porque psiquicamente variadas transformações estão acontecendo, permeadas por este sentimento de rejeição. E aí a criança vai crescendo, vai percebendo essa rejeição no ar, né? O pai, que às vezes desaparece, ela não tem mais contato, e essa mãe que se aproxima mais com um certo distanciamento, né? Meio paradoxal falar isso. No entanto, a gente sabe que existem pessoas que estão distantes, mas distante fisicamente, né? Mas estão próximas afetivamente falando, enquanto que existem umas que estão ao nosso lado e que transmite uma frieza tão absoluta que a gente muitas vezes sente elas dentro, sente elas numa distância absoluta. Sabendo disso, essa criança vai crescendo, vai perceber essa rejeição dos avós, esse pai que nunca aparece, essas variadas desculpas, ainda que em algum momento alguém apareça, né? E demonstre uma afetividade mais intensa e uma proximidade mais calorosa, a criança continua indo com esse sentimento. Tá lá no inconsciente dela, né? Falando, olha, eu não fui desejada. E essa rejeição vai crescendo, e essa pessoa chega na adolescência, começa já de alguma forma, de antemão, antes de se aproximar das pessoas, ela já começa a maquinar na cabeça dela, né? Será que o pessoal vai me aceitar? O que será que o pessoal vai achar de mim? E aí, dessa forma, ela vai evitando este contato, vai sendo tomada por uma timidez, muitas vezes que vai se tornando patológica.
e dessa forma evita a aproximação. Vai se tornando uma pessoa cada vez mais solitária. E dentro do convívio familiar, ela vai percebendo essa rejeição. Essa mãe casa com uma outra pessoa que não é o pai dessa criança e vem a engravidar, tem um outro filho, esse filho desejado começa de alguma forma a receber da mãe carinhos, a ter um pai, né? E aí a criança vendo tudo isso começa também da parte de outros familiares perceber comparações com primos, comparação com esse irmão ou irmã que acaba de chegar, comparações com outras pessoas da família, às vezes até mesmo amigos, e de alguma forma esse sentimento de rejeição vai sendo alimentado e vai crescendo. E de alguma forma vai pouco a pouco orientando o comportamento desta pessoa. Sabendo que essa pessoa está de alguma forma a todo momento com a crença batendo em sua mente, batendo em sua cabeça de que ela é uma pessoa rejeitada, que ela é uma pessoa indesejada, ela começa a evitar se aproximar. Posteriormente vai se isolando, vai ficando cada vez mais sozinha. E por não ter muito contato com outras pessoas, por não ter a oportunidade de interagir, mostrando até mesmo seus conhecimentos, compartilhando ideias, enfim, não tendo aí a oportunidade de interagir para complementar e ser complementada mediante as interações sociais que poderia realizar, ela vai se sentindo cada vez mais vazia. E aí a gente tem um casamento muito perigoso, que é o do vazio com o isolamento. Bom, pintei uma situação trágica para vocês entenderem como que muitas vezes acontece uma depressão profunda, né, mórbida, e que muitas vezes pode levar a pessoa a uma atitude autodestrutiva fulminante, né, como o suicídio, por exemplo. Mas nós temos outras formas como a rejeição se manifesta, né? Muitas pessoas de maneira loucamente inusitada, né? Das maneiras mais inesperadas possíveis, tentam aí de alguma forma serem aceitas. Aceitas no grupo, aceitas entre amigos, necessitam de a todo momento estarem recebendo contatos, ligações, convites, né? Tem algumas pessoas que não existe nada mais desesperador do que não receber convites, de saber que uma festa aconteceu e que ela não foi convidada por alguma razão. E assim, a pessoa, nessa necessidade extrema de ser aceito, vai a todo momento se moldando, né? Se comportando e se construindo sempre no sentido de agradar o outro. Vai seguindo a sua vida, a todo momento tentando ser aceito, tentando fazer coisas que de alguma forma os outros observem, de alguma forma que os outros admirem e cada vez mais vai se distanciando de si mesma e posteriormente acaba nem percebendo mais quem realmente é. Vira um verdadeiro espelho, né, das expectativas alheias. E aí ela acaba construindo todo um comportamento a partir do ponto de vista do outro. Consequentemente, né, a partir do momento que a pessoa vai a todo momento se construindo na tentativa de agradar o outro, ela acaba por se distanciar de si mesmo, tá? O que a gente chama de alguma forma de desintegração da personalidade, a perda do self, né? Em psicologia analítica a gente usa muito esse termo self para referir-se a si mesmo. E
Dessa forma, as pessoas rejeitadas, elas têm, partindo aí para uma visão mais psicanalítica, né? As pessoas rejeitadas, elas têm um superego muito aflorado. As a atividade, as atitudes, os comportamentos e as construções de ideias estão sempre sendo realizadas no sentido de agradar o outro, de preencher a expectativa dos outros. Não é preciso ir muito longe, meus queridos amigos, para vocês verem pessoas desse tipo. Basta entrar aí no seu Facebook que você vai ver que tem muita gente assim, tá? O problema desse tipo de comportamento é que cedo ou tarde a pessoa também vai se encontrar com o vazio. E aí ela vai se sentir solitária. Mesmo rodeada de muitas pessoas, ela acaba se sentindo solitária. Né? Quantas pessoas que têm carros do ano, mansões, artistas, né? A gente vê muitos artistas. De repente a gente acaba escutando que fulano de tal entrou em depressão, fulano de tal não está bem. Por quê? Porque construiu a sua vida e a sua realidade nas expectativas alheias. E aí chega um determinado ponto em que a pessoa está fazendo uma reforma, né, íntima, e aí ela olha em volta de si e fala: quem realmente gosta de mim, né? E aí ela percebe um bando de gente interesseira apenas ao seu redor, sugando aquilo que ela construiu com tanto esforço, simplesmente para agradar o outro. E aí muitas pessoas acabam seguindo caminhos bem alternativos, bem inesperados e acabam surpreendendo muita gente, né? Fulano de tal era rico, famoso, agora tá tomando ayahuasca numa tribo indígena lá no Amazonas, né? Agora vive numa fazenda isolado num canto tal. E é isso, meus queridos amigos. É, a única o sentimento de rejeição, quando não tratado, ele pode levar a condições desastrosas, que a gente procurou explicar um pouquinho apenas para ilustrar esse entendimento, tá? Mas esse estudo ele pode ser muito bem aprofundado e podemos chegar a variadas, aliás, nós podemos chegar a uma multiplicidade de conclusões inesperadas. Tá bom, meus queridos? Espero que o vídeo tenha sido bastante proveitoso para cada um de vocês. Obrigado por ter ficado até aqui. E eu te aguardo numa próxima. Até lá!